Bom dia, Lu. Bom dia, doutora Ângela. Vem para cá, deixa eu trazer você aqui para a telinha. Bom Seja dia. bom dia, minha irmã Andréia, meu marido. João, TG maravilhoso do Senhor. Bom dia, muito obrigada, doutora Ângela. Tenho certeza que está sendo maravilhoso para todos que estão aqui presencialmente. E já se preparem aí, porque hoje eu vou estar subindo os vídeos que faltam ali no nosso YouTube, no nosso canal. Então, fique atento ao nosso grupo para poder curtir, comentar, compartilhar com os que perderam aí os primeiros, as primeiras programações, que todas são de grande importância para o nosso crescimento físico e espiritual, né, doutora? Estamos aprendendo aqui bastante com a doutora. Doutora, hoje é o último dia, a última terça? Não, hoje é a terceira, nós vamos encerrar na próxima terça. Ô, bênção! Então, vejam só, se programem, que semana que vem já vai ser. Ah, já estou com saudade, viu, doutora? Já vou dizer já. Está tão bom aqui que, por mim, já podia continuar, viu, doutora? Louvado seja Deus por sua vida, viu? Deus é maravilhoso. É, vou pegar aqui, o pastor me enviou ontem o Os slides. para estar compartilhando com o PG. Enquanto eu vou pegando aqui, já vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, viu, doutora? A doutora vai estar conosco também no nosso grupo dos Gibeonitas, então você fique atenta aí ao nosso grupo, que eu vou enviar o link ali no Conectados, tá bom? E essa quinta-feira já ela vai estar conosco às 21 horas ali, e você não pode perder. Eu tenho certeza que você vai se enriquecer muito com o tema que vamos abordar, né, doutora? E lá será uma série também de 4, só que outro tema, já vai ser saúde digestiva, que a gente vai tratar em 4 passos, né? 4 passos para que você restaure completamente a sua saúde digestiva. Então, a cada semana vai ser um passo que a gente vai abordar. Veja só, então, se você conhece alguém aí ou se identificou que tem algum problema aí digestivo e precisa assistir estas palestras, vamos iniciar nesta quinta-feira aí, ó, depois de amanhã, já vamos É, poder São tirar todas as pessoas, Lissandra, porque a saúde digestiva, você depende dela para não adoecer de nada, de doença nenhuma. Você depende da digestão para isso. Então, são todas, né? Qualquer doença, ela está relacionada à saúde digestiva. Qualquer doença. sim, sim, doutora, foi só aí um- um- uma observação para o pessoal ficar atento, porque tudo É, começa no estômago, né? Mas é só para o pessoal já ficar curioso mesmo que eu falei dessa maneira. Vamos então fechar os nossos olhos, lembrando aí, a doutora, ela sempre abre no final um espacinho para a gente tirar nossas dúvidas. Doutor, hoje a senhora tem uns minutinhos a mais, doutor, hoje é feriado, né? Louvado seja Deus por isso. Então, poder tirar as dúvidas aí um pouquinho mais com a doutora. Então, já programa aí uma coisa aqui que ficou com dúvida, já escreva aí no papelzinho, pega a caneta, que a doutora vai tirar sua dúvida depois, tá bom? Doutora, posso orar por você, doutora? por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos. Amado Pai, obrigada porque nós já tivemos os momentos dos pedidos, dos agradecimentos, onde pudemos levar até o seu altar de incensos, cada um, Pai. Que Espírito Santo, por favor, que o Senhor venha traduzir,
cada pedido de acordo com a necessidade de cada pessoa que verbalizou, e também aqueles que ficaram no coração, que o Senhor já leu também, que o Senhor venha a estar também atendendo de acordo com o seu querer e a sua vontade, Pai. Espírito Santo, mais uma vez, entregamos esta reunião do PG Online em suas mãos. Que o Senhor venha a conduzir, que o Senhor venha guiar e que o Senhor venha falar através da doutora Ângela, mais uma Amém. vez, de acordo com as nossas necessidades, para o nosso crescimento físico e espiritual também, e mental, Pai. Porque Amém. nós aqui aprendemos coisas que estão sendo muito importantes e relevantes para que nos aproximemos de Ti, Pai, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós devemos cuidar bem para que o Senhor possa habitar bem em nós. Por favor, Espírito Santo, que possamos tomar uma decisão a cada instante de servir completamente ao Senhor. Que possamos tomar a decisão de cuidar da nossa mente, do nosso corpo e de cada brecha da nossa vida, para que o inimigo não venha prevalecer. Tome a doutora Ângela em suas mãos, mais uma vez, essa serva do Senhor, que tem falado por intermédio de ti, Pai, e tem ajudado tantas pessoas, Senhor. Então, mais uma vez, a entrega em suas mãos. Esteja com cada um aqui e aqueles que vão assistir esta gravação também. Que a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia também os alcance. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço no santo e doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Doutora, a senhora quiser depois Amém, amém. palavra aqui, tá? Fique à vontade. Amém. Lembrando aí, vamos deixar os microfones fechados e depois a gente abre, tá bom, pessoal? Obrigada. Ok, então vamos dar continuidade ao estilo de vida anti-câncer, lembrando que não existe um remédio anti-câncer, existe, né, todo um estilo de vida. Nós começamos explicando o que é o câncer e a estatística dele no mundo e no Brasil. Falamos na semana passada de tudo que causa, né, o câncer, todas as causas, e hoje nós vamos falar da solução, o que que a gente pode fazer, né, o que que a gente pode colocar no nosso dia a dia alimentar. Hoje a gente vai mais para a questão alimentar, mas aí semana que vem a gente vai falar de todo o estilo, né? Mas hoje a gente vai também abordar outras coisas além da alimentação, mais especificamente o que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia para evitar essa doença, né? Evitar. O nosso objetivo maior aqui é prevenção, ok? Nós não estamos tratando um paciente de câncer. Tratamento de câncer já é outro nível, né? Mas se todos nós seguirmos as orientações desses 4 vídeos aqui que a gente está, né, colocando, nós não vamos ter câncer, tá? Não vamos. Mesmo nascendo com genética para isso, porque hoje todo mundo tem genética para câncer, não tem, não existe mais nenhum ser humano livre dessa doença, né? Nós alteramos nossas células todos os dias, por conta do que a gente viu, né, semana passada. Então, você altera cerca de 1.000 a 4.000 células todos os dias. Então, células cancerígenas todos nós temos. A gente só tem que se livrar delas, né? Aprender a se livrar delas todos os dias também, tá? Então, não é um período, é a vida toda. Você nasceu, a gente já tem que se preocupar com alteração celular, sim. Hoje em dia está assim, né? E aí, a vida toda, a gente precisa ter esses cuidados, ok? Tanto alimentares como de estilo de vida, né? Como um todo. Pode colocar o slide, irmã, por favor?
Esse pode passar, que é o currículo, já falamos. Inclusive, tem gente me perguntando ainda: a senhora é médica? A senhora é nutróloga? Não sou médica, gente, eu sou enfermeira, tá? Trabalhei 20 anos com doença, porque enfermagem é a profissão da doença. E depois de trabalhar 20 anos com doença, eu descobri a naturopatia, descobri da pior forma possível, porque eu descobri que eu precisei, tive um diagnóstico incurável, e quando busquei, né, a naturopatia, fui curada. E aí, por isso, hoje eu estou, depois disso, eu me profissionalizei nessa área, me especializei cada vez mais, né? Sou estudante até hoje dessa área, de vida natural, vida saudável, estilo de vida saudável, medicina indiana, medicina chinesa, medicina naturista, enfim, todos os recursos para que nós tenhamos uma vida saudável. Isso eu estudo e vou estudar para sempre, tá? Por quê? Porque foi o que resolveu o meu problema e é o que resolve o problema de todos os meus pacientes que hoje eu atendo. Hoje eu não trabalho mais como enfermeira, hoje eu só trabalho exclusivamente como enfermeira que atende as pessoas para tratamento. Como eu não sou médica, eu não faço diagnóstico, tá? Então, se a pessoa não sabe a doença que ela tem, ela precisa ir ao médico, fazer o diagnóstico dela, e aí depois ela me procura para tratar. Eu sou profissional do tratamento natural, tá? Então, tratamento é comigo. E prevenção também, claro. Essa é a parte que eu mais amo. A pessoa não tem nenhum diagnóstico, mas ela quer adotar um estilo de vida para continuar sem doença, viver os 120 anos dela sem doença, então é procurar também o estilo de vida saudável e o profissional, né, que vai orientar isso é fundamental, porque eu levei o quê? 15 anos estudando esse assunto e estou estudando até hoje, então você não tem 15 anos para estudar, então você já procura o profissional que já sabe, que já estudou, para que ele em 3 meses te repasse os 15 anos que ele estudou e você consiga aí, né, uma vida saudável, esse é o objetivo, tá? Então, é a dúvida aí que tem muita gente me perguntando no WhatsApp. Então, vamos lá, pode passar esse primeiro slide, já expliquei, né? Foi a introdução. Hoje nós vamos apresentar, semana passada nós apresentamos só, né, tudo que causa câncer. Então, hoje nós vamos apresentar tudo que combate, né? O que você tem de recurso natural e que vai evitar, né, essas células aí, né, vai acabar com essas células cancerígenas. Claro que não é só alimentação, o recurso mais poderoso de destruição de células malignas são dois, e não é nenhum deles é alimentação. Os dois recursos mais poderosos que destroem células cancerígenas chama-se sono reparador, que é o que acontece entre 10 da noite e 1 da manhã, em média. Então, nesse período, você tem que estar em sono profundo para que isso aconteça. Esse é um. E o segundo chama-se jejum prolongado, que é o jejum de 24 horas ou mais, tá? Então, semana que vem nós vamos falar mais sobre o jejum. Vamos explicar bem direitinho isso aí. Mas hoje nós vamos abordar a alimentação como recurso anticâncer, né, também, que é muito poderoso, claro, mas como eu já expliquei, gente, não é o único recurso, tá? Não é o único. Se você quer se livrar dessa doença, você precisa ter todas as armas que você puder ter, você tem que ter para combater e ficar livre dela, ok? Então vamos lá. Nós temos na alimentação aliás, quatro, né?
quatro ingredientes, né, quatro substâncias em alguns alimentos que têm a capacidade de destruir as nossas células cancerígenas, tá? Essas substâncias é o indol 3-carbinol, esse nome está faltando um I, bem aí, que é diindolimetano, tá? Então está faltando um I aí nessa palavra. E esse outro de baixo aqui, tá? Então, nós temos essas quatro substâncias, ok? Junto com a glutationa aí, ó, quatro substâncias que estão nos alimentos. Nós precisamos saber que alimentos são esses, eles estão classificados como enxofrados, ok? Então, todos os alimentos enxofrados, eles vão ter essas substâncias. Não precisa você saber essas substâncias, basta você saber que você tem que colocar enxofrados todos os dias na sua alimentação. Por que todos os dias? Porque todos os dias você tem cancerígenos entrando, tá? Vocês viram aí que até a água, né, que a gente bebe. Então, não tem como você se livrar, né? Alguns cancerígenos têm como você se livrar, nós vimos. Mas alguns vão entrar. Então, todos os dias você deve ter o antídoto. Tá entrando o veneno? Então, o antídoto tem que entrar junto, ok? Então, quais são esses alimentos? Pode passar. Vamos apresentar os alimentos enxofrados. Olha aí as cores deles, tá? São os alimentos enxofrados. E eu fico muito triste quando a medicina fala para o paciente: você não pode comer nada verde, porque você tem hipotireoidismo, né? Infelizmente. E, e o hipotireoidismo, gente, nem doença é. Bom, então vamos lá. Você já conhece esses ingredientes, tá? Então, tá aí. Couve-flor, couve, repolho, agrião, brócolis, tá? E aí, tá aí. Tá aí a listinha dos enxofrados para você colocar todos os dias. Desses aí, tem um que eu não gosto. Não tem problema. Usa o outro que você gosta, tá? Tem vários aí que não tem gosto de nada, que você coloca. Agora, um detalhe, gente. Esses enxofrados, eles só vão poder te dar essas quatro substâncias que eu falei aqui, mencionei aqui, se eles forem consumidos crus, ok? Então, para você ter um antídoto anticâncer todo dia, qual é o ideal para você ter esse concentrado dessas substâncias? É você bater esses enxofrados em forma de suco concentrado, tá? Por exemplo, o repolho, 2 folhas de repolho inteira, tá? Ou 2 folhas de couve inteira para um adulto é a dose ideal, ok? Mas pode acrescentar também lá um pedacinho de brócolis, 2 folhinhas de repolho, um pedacinho de brócolis, tá? Ou então um chumaçozinho de agrião, enfim. Bate, coa e toma, tá? É a forma ideal aí para você ter como um antídoto mesmo, tá? Um remédio mesmo aí, viu? Então, isso aí sempre antes da refeição, nunca depois, ok? Sempre com o estômago vazio. Se toma e em seguida você já come, ok? Não precisa estar esperando o tempo, não, porque ele é alimento também, ele vai fazer parte da refeição, ok? E por que não consumir mastigando na salada? Bom, você pode também consumir mastigando na salada. Vai ter também, vai entrar também, né? Claro, tá cru. Porém, na salada, você perde grande parte por causa da falha na mastigação, ok? A maioria das pessoas não sabem mastigar e aí acaba perdendo esses ingredientes aí fundamentais para curar, né, nossas células, restaurar nossas células. Pode passar, querido.
Quem está passando é a Alessandra? Hum. Existem outros alimentos também, além desses, né, com essas substâncias maravilhosas. Existem outros que têm também uma ação, tá? De diminuir a multiplicação das células cancerígenas que nós temos. Essas células, elas vão se dividindo, elas têm capacidade de se dividir e se multiplicar, tá? Então, esses alimentos específicos, eles têm essa atividade que a gente chama de antiproliferativa e impedem a multiplicação, ou pelo menos diminui, atrapalha a multiplicação de células cancerígenas, ok? Quais são esses alimentos? Pode passar. Mostra aí. Olha aí o verde de novo entrando aí, gente. Esses aqui, especificamente, eles contêm 100% de ação proliferativa de células malignas, tá? Então, todas as vezes que eles entram, eles vão 100%, tá? Eles têm essa capacidade, a constituição deles, ok? Aí o alho, a cebolinha, beterraba. Aí já pensou você bater um suco com beterraba e 2 folhas de couve? Que poder tem esse suco? Vai pensando aí, tá? Passa aí para o próximo. Tem mais, olha, a cebola, o agrião tem 99%, né? A capacidade antiproliferativa, pode passar. O próximo, o repolho crespo já tem 95%, já um pouco menos, pode passar. O repolho roxo, 94%. E tem vários outros também, só que os que mais têm, assim, maior capacidade são esses aqui, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Então, pensar bem aí, tá? E colocar no todo dia. E se for 2 vezes por dia ainda, pronto. Aí, mas aí eu estou fazendo 2 vezes por dia, eu não vou ter câncer? Se você não dorme direito, se você não bebe água, se você não pratica exercício físico, se você não faz um jejum pelo menos 1 vez por semana, eu não posso garantir nada para você, tá? Agora, se você fizer todas essas coisas direitinho, aí eu garanto para você, viu? Você vai morrer, mas você vai morrer de velho, viu? Pode passar, sem doença, né? E além desses recursos, né, anticânceres alimentares, a gente também precisa ter alguns preparos, alguns cuidados no preparo dos alimentos que entram todo dia. Então, por exemplo, como os feijões, que a maioria dos brasileiros gostam aí todos os dias. Gente, não é todo mundo que pode comer feijão todo dia, tá? As pessoas desbióticas, por exemplo, feijão é contraindicado para elas. Então, cuidado com esse todo dia. Você não é todo mundo, tá? Então, todas as pessoas têm que avaliar o efeito que um alimento causa no seu corpo e procurar tratar, né, o organismo, claro, para poder consumir aquele alimento, mas se for algo irreversível, vai ter que ficar sem, tá? Aquele alimento, não tem jeito. Mas se você pode consumir feijão, esse é o preparo, tá? Para você ter aí do seu feijão. Deixar de molho pelo menos 2 horas com bicarbonato primeiro, tá? 1 colher de bicarbonato. Bate a foto, gente, aí desse slide, viu? E aí, depois que ele ficou no bicarbonato, pelo menos 2 horas ali, né? Aí você lava, bem lavado, para tirar o bicarbonato, tá? Porque o bicarbonato ele vai tirar de dentro do feijão, gente, tudo que tiver de veneno, tá? Tudo, agrotóxicos, venenos. O bicarbonato tira, não só do feijão, de qualquer, inclusive as folhas, para você tornar as folhas orgânicas de novo, né, sem remédio, sem agrotóxico, você coloca só 20 minutos no bicarbonato, nesse molho de bicarbonato, e elas vão ficar sem os venenos que receberam lá na lavoura, ok? Agora, os feijões, como eles são grãos secos, eles demoram mais tempo, então 2 horas aí com bicarbonato. E aí, depois disso, lavou bem lavado, aí sim, vai ficar no molho só com água. Aí vai mais 8 horas de molho no mínimo.
viu? Eu costumo deixar 24 horas, sempre trocando, né? Porque aquela água vai dar uma espuminha branca e tal, aí você troca. Aí depois que ficou de molho tudo isso, aí sim, finalmente você vai cozinhar. Eu ainda dou, além disso, eu ainda faço, dou uma ferventada quando ele, antes dele cozinhar, quando ele começa o processo de fervura, ele dá de novo aquela espuma branca, eu jogo fora de novo essa água, ponho outra água, aí sim é que eu ponho para cozinhar. Ainda faço esse processo a mais ainda. Mas se você fizer esse daqui, já tá bom, tá? E aí, vamos cozinhar o alimento para o dia, tá, gente? As pessoas que comem alimento requentado do dia seguinte, do dia anterior, tá? Cozinhou ontem, vai comer hoje, ficou ali só na geladeira, o processo de oxidação desse alimento está aceleradíssimo depois de 8 horas que cozinhou, tá? Para você consumir um alimento que foi cozido hoje, o máximo que vocês assim, o máximo seguro para você consumir, 6 horas. Passou de 6 horas de cozimento, eu não recomendo mais como saudável, ok? Então ele já sai da categoria de saudável. Você pode até consumir, mas ele não vai, ele pode te dar os nutrientes, eu não estou falando de nutrição, eu estou falando de oxidação desse alimento, o alimento oxidado, ele vai produzir radicais livres, ou seja, ele vai tornar o teu sangue ácido, tá? Aliás, quem fez o exame do xixi aí com suco de couve roxo, já sabe, né? Como é que tá aí a situação do sangue ácido. Então, quer tornar um sangue mais alcalino, evita o processo oxidativo dos alimentos, tá? E todo alimento que foi cozido, ele deve ser consumido imediatamente depois que ele foi cozido. Se você não vai consumir, por exemplo, feijão, geralmente as pessoas cozinham para a semana. Então, não vai consumir naquele dia, você tem que congelar imediatamente depois que ele esfriou. Imediatamente, congela. Não espera nenhuma hora, tá? Esfriou ali, você já coloca no congelador, porque você, no congelador, ele vai desacelerar o processo, mas ele não vai parar o processo de oxidação, mas vai ficar mais desacelerado. Então, assim, 2 ou 3 dias no congelador, tudo bem, menos mal para você, tá? Mas um dia na geladeira é um alimento cancerígeno, sim, ok? Então, e é todo dia, né, que está entrando. Então, temos que tomar muito cuidado com essa questão pode passar, querida, o slide, de alimentos todos os dias oxidados, tá? As castanhas também nós temos, principalmente a pessoa que é vegetariana consome muita castanha, né? Porque sempre coloca aí como uma ideia boa de proteína e realmente é. Porém, a castanha, ela, quando você compra, ela vem com fungo, tá? E esses fungos que a castanha tem, eles produzem, né, uma, uma substância que é cancerígena, que são as aflatoxinas, né? E aí trazem para o nosso corpo esse malefício. E, infelizmente, com o passar do tempo, por isso que nós temos muitos vegetarianos aí com câncer, tá? As aflatoxinas, elas foram denominadas aí causadoras, tá? Do câncer. Então, uma das. Por isso, nós precisamos nos livrar dos fungos que contém nas castanhas. E tá aí uma formulazinha muito simples, tá? Todas as castanhas, gente, é tudo. Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, que mais que vocês têm de castanha? É isso, né? O coco seco é uma castanha, mas aí não precisa, porque ele é fresco, né? Você já consome ali depois que tira da casca. Então ele não vai. O amendoim, gente, o amendoim é rico também. Só que o amendoim é uma castanha
o amendoim ele não é uma castanha, o amendoim é uma semente, ele já está na categoria de semente. Então, o amendoim não precisa passar por esse recurso aqui, tá? Somente a tostagem já mata os fungos do amendoim, ok? Assim como a semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, tá? Linhaça, todas as sementes devem ser tostadas, ok? Tostadas. E não pode passar do ponto também, porque se passar do ponto de tostagem, vira cancerígena também, porque produz já uma outra substância, a acroleína, né? E aí já também vai alterar nossas células. Por isso, as sementes elas devem ser tostadas até o ponto certo, que não é deixar elas douradas, tá? Elas não podem mudar de cor, as sementes. Então, é de 30 segundos a 1 minuto a tostagem, dependendo da semente. Quem me acompanhar lá no Instagram vai ter meus vídeos ensinando isso daí na prática, tá? E aqui as castanhas já é outro processo, você já tem que colocar na água, ferveu, ó, você ferveu aqui a água está fervendo, você despeja nas castanhas, tá? As castanhas estão aqui na vasilhinha. Coloca a água fervendo nelas e aí você conta até 10. São 10 segundos. Porque se você passar muito tempo, você perde também a nutrição dessa castanha, ok? Então, 10 segundos, aí você escorre, já tira logo da água fervendo e aí você vai secar essas castanhas para poder consumir. E o processo de secagem é o forno desligado, tá? Você acende, liga o forno, espera ele esquentar, desliga. E aí você põe no forno desligado, elas vão secar. E aí sim elas estão prontas para o consumo. E se você não vai consumir naquele momento, que é um processo que a pessoa não quer fazer todas as vezes, né? Que vai consumir, então pode fazer grande quantidade e aí você já separa nos saquinhos a quantidade diária de castanha que você vai consumir e congela. E aí dessa forma você pode todo dia consumir aquela castanha que passou por esse processo e está ali congeladinha, já separadinha nos saquinhos de dose diária, né? Aí você consome lá sem perigo para a sua saúde, ok? Então eu sei, é muito trabalho, né? Mas eu não chamo isso de trabalho, eu chamo de amor próprio, amor pela nossa família. As pessoas que nós mais amamos na vida estão dentro da nossa casa. E nós somos responsáveis, tá? Nós que cuidamos da alimentação, né? Que praticamos a culinária, nós somos os responsáveis principais pela saúde dessas pessoas, viu? Então, não é Papai do Céu, não. Papai do Céu já fez a parte dele. Deus já te deu tudo o que você precisa para ter saúde, você já tem, tá? Aí é a nossa parte agora. Vamos passar. Pode passar. Tá? Exercício físico, meus amores. Se não praticar exercício físico, tá? Não tem jeito. Na corrida contra o câncer, tem que ser tudo ou é nada, ou não vai servir, tá? Não vai servir todo o trabalho que você vai ter com a alimentação, né? Todo o investimento, não vai servir se você não fizer tudo que precisa ser feito, tá? E o exercício físico, ele vai melhorar teu sono, melhora o humor, diminui lesões, inibe as citocinas pró-inflamatórias, que isso aqui é o principal que o exercício físico faz para combate das células cancerígenas, tá? Porque essas citocinas pró-inflamatórias vão tornar o teu sangue ácido, propício para desenvolver células cancerígenas, ok? Estimula os hormônios, favorece a desintoxicação, tá? Então, amados, quanto mais músculo você tiver, tá? Não precisa ser musculoso, né? Assim, fora do normal. Mas o músculo, ele é necessário, viu? Para que o teu corpo consiga brigar contra qualquer célula maligna que você tenha, você precisa ter músculo, viu? Eles têm que aparecer, você tem que olhar seu corpo no espelho e
perceber um volume, tá? De músculo. Isso é proteção, o nome disso, para o seu organismo. Não só para o esqueleto, mas para todo o organismo, todas as células, viu? Pode passar. Também, agora, uma pesquisa que foi feita por esse médico aí, o Michael Berry, ele identificou que a falta do perdão causa câncer, gente. Ele identificou isso, tá? Fez essa pesquisa com os macrófagos. Macrófagos são essas células azuis, que tem esses tentáculos aí. Essa vermelha é a célula cancerígena. Na verdade, a célula não. Aqui você está vendo um tumor cancerígeno já, né? Então já teve falha aí do organismo, né? Já houve falha, falhou todos os outros planos e o organismo formou tumor, tá? É só que está ali na fase inicial, esse tumorzinho. Só que aí você vê que os macrófagos, eles estão indo em direção ao tumor, vários assim, tá? Eles estão vindo de várias direções, eles estão indo, e os tentáculos estão se apoderando aí do tumor, né? Agarrando esse tumorzinho aí de fase inicial, tá? Por quê? Porque esses macrófagos são células de defesa, é o nosso plano B, tá? Quando o plano A falha, aí eles entram em ação. E o que que eles fazem? Eles comem esse tumor de fase inicial, tá? Esses macrófagos. Aí o que que o Dr. Michael descobriu? Que quando as pessoas vivem por anos sem perdoar ou sem serem perdoadas, vivendo aquela amargura da falta de perdão, tá? Quando as pessoas vivem assim, elas desenvolvem sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, né? Enfim, sentimentos ruins por anos. E essas pessoas, elas diminuem a produção dos macrófagos, tá? E essas pessoas ficam incapazes de destruir um tumor aí em fase inicial, tá? Do seu corpo. Então, elas vão sim, né? Esse tumor vai crescer, vai desenvolver, vai atingir lá nos estágios que nós vimos do primeiro vídeo, tá certo? Então, a falta de perdão, pode passar, querida. A falta de perdão, tá? É fator, assim, muito grave, viu? Para o desenvolvimento desses tumores, viu? Então, vamos desenvolver a nossa fé, nosso louvor todo dia, a gratidão, gente. A gratidão, assim como a falta do perdão é um mal muito grande, a gratidão é um remédio muito poderoso, tá? Então, comece desenvolvendo gratidão, e a gratidão vai iniciar um processo para vir o perdão, né? E você conseguir aí a graça do perdão. Perdão é graça, tá? Perdão é algo extraordinário. Perdão é um mover de Deus em você. Não é você que é capaz de perdoar, você não tem esse poder, tá? Do perdão, não vem de você isso. É algo que vem de lá, do alto. Então, e por que que Deus não faz isso em todas as pessoas? Porque nem todas as pessoas querem, tá? Perdoar. Nem todas as pessoas querem ser perdoadas ou querem perdoar. Então, o perdão, ele é um milagre de Deus, mas ele só acontece quando a pessoa se permite. Quando a pessoa permite que Deus faça a obra nela. Por isso é tão importante você se ver primeiro, ver em que situação você se encontra, para entender se você precisa ou não, tá? Da ação do perdão na sua vida. Porque se não tiver essa ação do perdão, você também está correndo o risco de desenvolver um câncer em qualquer lugar,
tá? Pode passar. E porque com tudo isso vem alegria, vem tudo, né? Alegria vai ser, louvor, alegria vai ser resultado aí, né? Da pessoa que vive perdoada, ela vive livre, tá? A pessoa vive livre. E a pessoa que perdoou também vive livre, ok? Então, o perdão, ele traz esse resultado incrível e você tem isso comprovado cientificamente, né, na velocidade da produção de macrófagos, tá? Pessoa que vive assim, vive livre. E para finalizar, né, outra solução também que a gente traz aqui anti-câncer é o aterramento, que é muito simples, é só colocar o seu pezinho descalço na terra, tá? Ou na grama, quem não quer sujar o pé, né? Coloca o pé na grama também, de preferência molhada, tá? Porque a água ela é condutora de eletricidade, então qual é o objetivo do aterramento aqui? É colocar para o planeta, o planeta atrai todo o eletromagnetismo que você recebeu dos celulares. Lembra que a gente falou semana passada do eletromagnetismo que o celular ele emite, né? E as nossas células recebem isso, nosso corpo recebe isso. E quando você vive calçado, você é um circuito fechado, circuito elétrico. E aí você, quando tira as sandálias e coloca a planta dos pés no chão, você está liberando para que o planeta atraia isso e descarrega, tá? Ou você descarrega, essa é a palavra. A gente chama de aterramento, né? Que é o mesmo processo do descarrego, palavra, né, meio assim, mas o aterramento ele faz isso, ele deixa você livre do que você recebeu do aparelho o dia todo, você recebeu o eletromagnetismo, tá? E aí você vai descarregar 15 minutinhos, só 15 minutos. Se for com água, 5 minutos é necessário para você se livrar do eletromagnetismo. Agora, quanto mais tempo você passar, você vai ter os outros benefícios anticâncer, que é a diminuição da inflamação. O aterramento potencializa a ação daqueles alimentos que nós citamos no início, tá? Que é a ação antioxidante. Esse aterramento potencializa a ação antioxidante, pelo fato dele diminuir a inflamação do organismo, ok? E isso já, só por si já é um fator anticâncer também. Então, gente, coisas simples, tá? Colocar esses alimentos, cuidar nos preparos, né, também do nosso alimento e praticar o aterramento e praticar o perdão, tá? E aí você, claro, o exercício físico, sono, que nós vamos falar mais na próxima, ok? Pode passar. Nós vamos agora Pode passar, querida, o slide. Aqui é o testemunho da Eduarda, foi uma paciente recente que eu tive do Maranhão. Ela mandou essa foto agora recentemente para mim. Gente, depois de 2 meses de tratamento comigo, a Eduarda perdeu 14 quilos. Então, você vê aí a foto do antes, né? Esse vestidinho preto aí é o antes e o depois, né? Agora o atual já é esse terceira foto aí, né? Já com outro vestidinho com cintinho aí na cintura, já marcando, né? A cintura. Antes não, né? Parecia que estava grávida, né? Naquela primeira foto lá com vestido preto sem cinto, parece que ela tá grávida, né? Mas não estava não, tá? Ela só precisava de corrigir, né? Coisas simples na vida dela, né? Ter uma conduta. E aí nessa do meio ela mostra já, né? Numa única foto com a mesma roupa que ela vestia antes e agora como tá a roupa folgada, né? E ela tá muito feliz, muito feliz. É resultado
em 2 meses, 14 quilos a menos, coisa que ela, né, queria e tinha lutado. Quando ela veio comigo, ela falou: eu já fiz de tudo, doutora, eu já fiz de tudo. E ela é formada em psicologia, se eu não me engano. A Eduarda é psicóloga. E não conseguia resultado. Por quê? Porque não é só uma coisa, gente, não existe protocolo igual para todo mundo, tá? Nós somos diferentes, nós temos uma herança genética diferente, nós temos uma família diferente, nós temos uma infância, na influência, a alimentação que nós tivemos na barriga da nossa mãe faz a diferença, tá? O que sua mãe comeu na gestação sua faz diferença. O que você comeu na sua infância, como foi a sua infância, tá? Como é que você vive hoje, os traumas que você viveu a vida toda, tudo isso faz diferença no seu resultado, no seu tratamento. O que você vai tratar hoje, você é uma construção de tudo que você viveu, desde a barriga da sua mãe até hoje, você está sendo construído, você está sendo formado, tá? E é isso que a gente vai tratar, o que você é hoje, tá? Então, cada pessoa é única, porque tem que ser avaliado tudo que essa pessoa viveu até aqui, né? Podemos ir para o nosso texto reflexivo, tá? Que está em Isaías, capítulo 55. Nem sei como é que está meu tempo aí, se já passou ou não, mas acho que eu tenho Fica 5 tranquila, minutos. doutora. Hã? Fica tranquila. Capítulo 55 de Isaías, olha o que o profeta, né, Deus, né, que profeta é voz de Deus, né, não é ele, é Deus falando com você. Então, olha o que ele diz aí no verso 2, uma reflexão muito poderosa, tá? Verso 2, ó. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Pão aqui é alimento, né? Não é o pão em si, mas alimento. Por que gastar dinheiro naquilo que não é alimento, né? Tem pessoas gastando tanto dinheiro numa casa, num carro, num vestido, num sapato, num fogão novo, e diz que castanha é caro. Não é, não consigo reformar minha alimentação porque é muito cara as sementes aqui. E tá lá, num carro novo, tá lá com um celular novo, última geração, tá? E diz que não consegue comprar um abacaxi, porque o abacaxi é R$ 12 aqui no Mato Grosso do Sul, um abacaxi. Gente, pergunta de Deus para você: por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é comida? Já é uma dica que é a comida que vai tratar seu corpo, suas células. Você que quer viver muito e quer viver sem doença, aonde você tem que investir? Pergunta é essa, tá? Onde você tem que investir? Uma água de qualidade, tá? Um alimento de qualidade. E aí vem o conselho. Primeiro ele faz a pergunta e aí ele dá o conselho. Ó, escutem-me. 2 vezes ele chama a atenção. Escutem-me e comam o que é bom. Olha o conselho. Comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Olha, queridos, esse é o conselho de Deus. Tá? Escutem, coma o que é bom, o que você sabe que é bom, e você sabe o que te faz mal. Tem pessoas que continuam colocando o que faz mal para dentro só porque gosta daquilo, gente. Sabe como é que é o nome disso? Pecado. Porque você sabe que aquilo vai te prejudicar. Você sabe que aquilo vai causar doença em você. E mesmo assim você continua, só porque você gosta. Eu não estou dizendo que você comer uma vez ou outra, eu gosto tanto daquilo, come uma vez por ano.
Não vai, não, te causar doença, tá? Você se satisfazer uma vez por ano com aquele sorvete, uma vez por ano, não vai te matar, tá? Agora, o que está entrando todo dia, isso vai sim, viu? Então, coma o que é bom. Esse é o conselho de Deus para gente, tá? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma reflexão que nós tivemos nessa manhã. Te pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo para fazer as reformas necessárias, Pai, na nossa vida. Tudo que nós precisamos e que é tão difícil para nós, né? Cada pessoa tem a sua dificuldade, aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais fácil. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a começarmos, porque reforma tem que começar. Só isso, só precisa começar. E essa é a nossa maior dificuldade, começar e perseverar, né? Então, que o Senhor nos ajude, nos oriente a perseverarmos, começarmos e perseverarmos, para que nós tenhamos um bom testemunho para contar, para mostrar para as pessoas do que o nosso organismo saudável é capaz. Nós podemos mostrar, testemunhar para o mundo inteiro que é sim, Senhor, a tua medicina que é a que resolve, que é a que deixa o nosso corpo feliz e saudável. Por isso, nos ajuda, Pai, a sermos testemunhas. Nós somos teus servos, teus representantes aqui na terra. Que vergonhoso, meu Deus, quando nós não temos saúde para te representar aqui. Por isso, Pai, nós estamos aqui humildemente reconhecendo que nós precisamos. Estamos nos colocando em tuas mãos para que o Senhor faça a obra necessária em nós. Em nome de Jesus. Amém. Prontinho, agora vamos para as perguntas, né? Amém, amém. 6 horas aqui para mim, né? Para vocês é 7. Verdade. Estava uma hora a menos, né, doutora? É. Bom, temos algumas mãozinhas levantadas, mas antes eu vou fazer uma que está aqui no chat também. Aqui a irmã já se perguntou assim, doutor, e a madeira é aterramento também? Não, não, pelo contrário. A madeira, ela impede o aterramento. Ela bloqueia a passagem do eletromagnetismo. Outra perguntinha aqui. A senhora comentou aí das castanhas, né, do processo delas. E quanto tempo que elas podem ficar congeladas? Até 30 dias, Tá. considerado seguro. E muita gente, doutora, tem o hábito de deixar no pote de vidro, né, ou desses de plástico que não tem aí a substância tóxica, né? É aconselhável ou não elas Não, ficarem? não. Se for para guardar, porque os fungos, eles vão se manifestar a partir de 8 horas que você fez todo o processo, tostou, colocou na água fervendo e tal. 8 horas depois, tá cheio de fungo de novo, tá? E, doutora, só na grama ou pode colocar os pés também na terra? Sim, claro, na terra. Mais uma Na perguntinha aqui. pedra também pode, na pedra, na terra, na água, na grama, tá? Mais uma perguntinha aqui. A irmã Viveira está perguntando da questão se é melhor no pote de vidro. Mas se o plástico não tiver o bisfenol, acho que não tem problema, né, doutora? Não, não, não tem problema, pode ser sim, tá? E então, irmã, pode ser tanto de vidro quanto de plástico, mas não é qualquer plástico, né, doutora? Que fique bem claro aqui. Isso mesmo. E a questão, doutora, da água morna com limão, ela em jejum, ela é boa? Para câncer? Não, para tornar o sangue mais alcalino. Ah, sim.
Só não são todas as pessoas que podem consumir. E também, mesmo as pessoas que podem consumir, não é o tempo todo, tá? Assim, de maneira contínua, que ela vai poder consumir, tá? Então, depende de cada caso, mas sim, é muito bom, dá para fazer. Uma Só que vez ela na não. semana aí, né? Hã? Uma vez na semana. Não, pode ser feito ali uns 15 dias para as pessoas que podem consumir, podem fazer uns 15 dias, aí depois dá uma pausa de um mês ou dois, aí faz de novo mais 15, tranquilo, tá? A Gisa tem uma pergunta. Pode perguntar, Gisa. Ai, quero fazer duas perguntas. Eu fiz o suco do chuchu roxo, né? O chuchu não, do repolho roxo, e ficou da mesma cor do chuchu, eu não entendi. Não mudou de cor, não ficou rosa, não ficou nada, só ficou a cor do chuchu. Demorei um tempão e não teve nenhuma alteração. Outra pergunta, doutora. Minha irmã, ela tem diabetes e ela fica constantemente com infecção urinária. Ela toma antibiótico e daqui a pouco demora um tempo, volta de novo. Essa semana mesmo ela está para emergência, tomou antibiótico, continua com infecção urinária. Eu não sei mais o que ela pode fazer, se a senhora pode me dizer alguma coisa, por favor. Ela pode marcar uma consulta comigo, que a gente resolve isso aí em uma semana, tá? Tá bom. Tá. E o chuchu, Agora, e o xixi que não mudou de cor? em Não, relação aos não é teus chuchu, é testes, chuchu ou repolho, doutora? é repolho, É repolho, que você fala chuchu, é repolho. é repolho. Em relação ao repolho, você coou o suco? Coei o suco, eu fiz primeiro o suco, coei antes de ir pro Coou. banheiro. Aí eu levei pro banheiro, Você fiz o xixi. você demorou muito dessa coagem para fazer o Não, teste? não, Foi não, foi rapidinho? rapidinho. Foi, Tá. O seu bem rápido. vaso era branco? Branco. E o seu xixi foi o primeiro xixi do dia? Não. Tá. Então, você repita o procedimento fazendo isso na primeira urina do dia, porque Sim. a urina que você faz durante o seu dia, ela é uma urina mais fraca, tá? Então, pode Tá. atrapalhar o resultado, a reação com o suco. Então, você procure Entendi. fazer, né, pegando a sua urina mais forte, que é a primeira urina do dia, ali quando você acorda, tá? Bexiga tá Tá bom. cheia, aí você bate rapidinho, já deixa tudo preparado, né? Aí bate Uhum. e vai lá e faz, tá? Na Tá primeira bom. urina do dia. E aí me conta o resultado no WhatsApp, tá? Pode me Tá mandar bom. lá Tá bom. como é que Tá foi, bom, se deu doutora. certo com essa primeira urina do dia, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Irmãos também, vamos separar uma perguntinha só, tá? Para dar tempo de todo mundo poder fazer, tá bom? A próxima é a irmã Andréa Silva. Pode abrir o microfone, irmã Andréa. Bom dia para todos. Doutora, eu já tentei diversas vezes o abandono de alimentos errados, né? E já estou com 60 anos. Então, agora, eu estava deitada na minha cama quando eu vi na internet, lendo, de vez em quando, eu passo trechos da Hermione White, né? Leio os livros e vejo textos isolados na internet, né? E aí um texto ela falando a respeito disso. Eu, embora eu não coma muitas coisas, eu não sou de ficar consumindo embutido, uma série de coisas, mas não tenho uma vida saudável, né? E agora, aos 60 anos, eu quero me converter, doutora. Quero me converter. Quanto a isso, eu fico até triste comigo, né? Porque foram tentativas fracassadas nesses 28 anos que eu voltei para Jesus.
eu não sou uma pessoa doente, mas eu sei que o meu corpo é doente por causa da minha falta de temperança, indisciplina. E a minha pergunta é, doutora, abandonar tudo de uma vez, coisas assim, tal como arroz, feijão, e uma série de coisas assim, isso na minha idade pode me causar algum dano? Porque eu já ouvi vários métodos, né? Então eu fico tentando assim pegar pouquinho de um, de outro, para que eu me desagarre, né? Mas eu não quero fazer nada que eu possa ter um dano rápido, ainda mais com relação à minha idade. E aí, qual é o conselho da senhora para que aos pouquinhos eu consiga fazer a vontade de Deus nesse aspecto? Pelo menos no que já era hábito, que era a comida normal, né? Não como carne vermelha e tal, mas consumia carne branca, que eu estou me esforçando para abandonar de vez mesmo, mas aí eu fico com receio, é isso, que eu fui uma criança que tive muita anemia, né? Eu tenho problema de má circulação, então eu tenho medo, assim, de buscar caminho errado e depois, de imediato, poder vir a ter um resultado, assim, que não seja bom para mim, entendeu? Sim. Olha, em relação a tirar tudo de uma vez, eu não aconselho. O meu conselho como profissional é sempre começar pelo que é mais fácil para você, tá? Você relatou aí falta de circulação, por exemplo. Isso é falta de água no organismo. Então começa regulando a água. Eu vou falar disso lá no outro grupo, hein? Acompanha lá que você vai ter todas as informações sobre água. E eu falo no meu Instagram também, tem uma live só sobre isso. Eu ensino como você regular a água no seu corpo. Então procura meus vídeos lá no Instagram, que você vai ter um sobre isso. Tá lá, gratuitamente. Tá? É a minha forma de contribuir, né, com a saúde das pessoas que querem, né, que buscam. Primeiro de tudo, parabéns por você reconhecer, né, quem você é e como você está. Parabéns. A maioria das pessoas não reconhecem isso, tá? Então você já reconheceu, você já deu o primeiro passo. O Amém. segundo passo é iniciar o seu processo de reforma. E o processo de reforma, ele deve iniciar da maneira mais fácil. O que é mais fácil para você corrigir na sua vida? É isso que você vai se concentrar nisso. O que é mais fácil? Vai nisso. Aí corrige o que é mais fácil. Depois que adaptou, corrigiu, beleza, não é mais sacrifício para mim isso, tá beleza, eu faço isso com facilidade, aí sim você vai para o segundo passo, para o terceiro, para o quarto, e é assim o processo, tá? Assim você vai conseguir nunca mais voltar atrás, porque as pessoas que tentam tudo ao mesmo tempo, a reforma, principalmente a reforma alimentar, né, de uma vez só, essas pessoas não vão conseguir com facilidade. É raro um que consegue. Acontece de alguém conseguir, é raro, mas acontece. Mas a maioria não consegue, a maioria desiste, porque é muito difícil. E aí volta atrás de novo, e aí é um problema isso. Tá? Agora, quando você vai devagarinho, né, você conseguiu uma vitória com um item na sua vida, aí aquele item nunca mais vai ser um problema para você, porque você já venceu aquilo. Aí sim, aí você vai para o outro item. E aí você peleja com aquele, aí vai até conseguir, conseguiu. Nunca mais você volta para aquilo, nunca mais. Por quê? Porque você venceu aquilo, tá? Então vai devagar, esse é o meu conselho para você. Vai devagar e vai pelo que é mais fácil, tá? Porque assim você vai conseguir ir mais rápido. Quando você começa pelo mais fácil, o mais fácil é mais rápido. E aí sim você vai para os outros, tá? Se consultar um profissional, vai ser tudo mais rápido. Por quê? Porque você
vai tratar o seu organismo. O organismo tratado, ele é autocapaz, tá? De reverter qualquer coisa que precisar reverter e de maneira mais rápida, tá? Mas se você não vai consultar um profissional, então meu conselho é esse: vai devagar e você vai conseguir. Vai ser mais lento, mas você vai conseguir também, tá? Amém. Amém. Obrigada, doutora. De nada. O tratamento com a senhora é para começar, qual é o processo? Qual os meios, né, que a gente tem que fazer? Tem que entrar em algum link? Não, não, é só procurar via WhatsApp, a gente faz o atendimento online, tá? Marca um horário, mais ou menos é 1 hora de atendimento que eu faço, e aí depois disso a gente fica num acompanhamento gratuito de 3 meses, você só paga a consulta, tá? Andréia, pode me chamar lá que eu te envio o contato da doutora, tá? Isso, é só Ah, entrar tá em bom. contato que a gente orienta direitinho via WhatsApp, tá? Ok, Irmã obrigada. De nada. Irmã Josiane, pode abrir o microfone, irmã? Pode falar. Tá certo, irmã. Bom dia, irmã Ângela. Eu queria morar perto da irmã, porque eu sei que a irmã cozinha muito bem comidas naturais, né? Comidas. Oi, irmã. A irmã falou a respeito da gente fazer o suco, né, dos vegetais, o couve com outras coisas, né? Mas eu já vi assim dizendo que quando a gente por exemplo, a gente faz um suco, ou mesmo faz o suco dos vegetais, como você falou, eles perdem os nutrientes, eles perdem o que é de benéfico para a gente. Então, eu queria saber, assim, da irmã, se a gente também, assim, a irmã falou de que é quando a gente mastiga, que o ser humano ele tem pressa, né, não mastiga bem. Se não é viável a gente fazer a salada e a gente mastigar bem, para que a gente absorva, né, aquilo que é necessário para o nosso organismo, né? E outra, assim, outra coisa sobre o aterramento. Não é uma pergunta, é só uma colocação. O aterramento eu já faço, só que eu não sabia que na terra molhada a gente tem mais os benefícios, né? Então eu caminho, depois eu tiro o sapato, eu vou como numa região aqui perto da minha cidade, e eu vou, caminho, depois eu tiro os sapatos e caminho. Só que eu não sabia que na terra molhada absorve melhor. Então a minha pergunta mais é para se a gente vai cozinhar esses vegetais, a gente faz a salada ali de repolho, de brócolis, né? Refoga um pouco para a gente comer. Só era isso. E Olha, parabéns, viu, irmã? Parabéns à irmã. tá, obrigada por sua pergunta também. Olha, primeiro, para você ter todos os benefícios, tem que ser cru, não é refogado, tá? É cru. E o suco, ele é um recurso para você concentrar o máximo. Por exemplo, você pode colocar 2 folhas de cada um daqueles enxofrados e concentrar tudo em um suco. O que você vai perder no suco? Toda a fibra. Só isso. É o que você vai perder no suco, porque você vai coar essa fibra, tá? Mas quando você bate, você tem aquelas substâncias anticancerígenas concentradas ali. Você, claro, coloca menos água possível, né? Coloca água só o mínimo para bater, para ficar um remédio mesmo. Aquilo é um remédio, é um tônico que você vai tomar e vai se beneficiar com aquelas substâncias que estão concentradas. Agora, se você tem tempo para mastigar e pode mastigar uma salada que possa ter todos os concentrados ali também, aí seria uma bacia de salada, tá? É uma bacia, não é aquela folhinha com uma rodelinha de tomate. Aquilo não vai te dar nada, tá? Então, é uma bacia. Quem não quer fazer o suco, pode sim mastigar
Mas aí vai ter que pegar uma bacia, não tem aqui um tamanho para dizer, mas é mais ou menos ali como se fosse 2 pratos cheios, tá? Essa é a quantidade para que você tenha o benefício do anticâncer, ok? Porque a gente está falando aqui de células cancerígenas, tá? Não é só de nutrição, ok? A gente está falando de combate às células cancerígenas. Então, se o seu objetivo é esse, a sua salada vai ter que ter os enxofrados crus. E, gente, tem alguns aí que são, assim, intragáveis crus, né? Mas se você não tem esse problema com o paladar e consegue mastigar, perfeito, porque você vai mastigar uma quantidade boa, né? Que são ali uma bacia cheia, e vai ter a fibra. Com a mastigação, você tem o benefício completo, que é a fibra vai junto. Então, perfeito. Mas se você não consegue, não tem tempo, né, para mastigar uma salada grande, e também não sabe mastigar ainda, não aprendeu, o recurso do suco é muito melhor para você, tá? Mas aí você fica à vontade para É decidir o que verdade. você preferir, tá bom? O suco é melhor. Obrigado, viu, irmã? Deus abençoe. Agora a irmã Maria Leomar. Pode abrir o microfone, irmã. Enquanto você vai tentando aí, eu vou chamar a irmã Alice, tá? Irmã Alice? Olá, bom dia, bom dia. Bom Bom dia, minha dia, Alice. doutora. Bom Bom dia, dia, minha... Alice. Vamos agendar hoje, viu, doutora? Vamos Tá, agendar nossa consulta hoje. Essa mulher salvou minha vida, já melhorei bastante. Aí eu relaxei, né? Achei que estava curada. Mas vamos voltar lá, viu, doutora? É hoje. Nós vamos vamos. recomeçar nossa consulta, recomeçar nosso atendimento. Olha aqui, a minha pergunta é, eu gosto da castanha assim, eu compro ela, né? E aí eu quebro e sento e vou comer à vontade. Eu não sabia que tinha que fazer esse procedimento. Mas foi muito boa a live de hoje. Eu aprendi muita coisa. Já estou aqui caminhando no meu quintal, botando os pés na areia. Sempre fiz isso. Não sabia a quantidade de tempo. Descobri que é no mínimo 15 minutos, 10 a 15, né? Sim. Então, parabéns. Estou em boas mãos. E nós vamos continuar o meu tratamento com a doutora. Amém. Um abraço a todos. Recomendo, viu, gente? Um abraço, Alice. Obrigada. Obrigada, Tchau, minha irmã Alice. Irmã Maria Leomar, se conseguir ligar, tá? O microfone é esse que fica do lado da câmera que você clicou, tá bom? Irmã Esther. Bom dia, Alessandra. Bom Bom dia, dia. doutora. Doutora, Bom dia, querida. eu estou doente, estou de cama, né? Que eu tenho problema de coluna, faço tratamento de coluna, tenho minha saúde bem, bem delicada. E eu fiquei interessada em marcar uma consulta com a senhora, viu? E eu queria o endereço, porque eu tenho minha saúde muito debilitada, eu tenho 70, vou fazer 72 anos, e tenho excesso de peso, e tenho um monte de problemas, e eu queria me consultar com a senhora, como eu faço? Se você mora na minha cidade, a gente faz o atendimento presencial. Moro no Agora, interior muito, eu moro no interior, do interior da cidade, é muito difícil conseguir as coisas aqui, mas eu faço a água, tá. alguma coisa que eu faço, mas eu queria uma Então, orientação melhor. então você pode optar pelo atendimento online, viu? Aí a gente Isso, marca tudo pelo celular, viu? Pelo WhatsApp. Pode certo. chamar a irmã Esther que eu te passo o contato, tá? Só entrar em contato que a gente agenda, viu? O horário Tá direitinho. bom, doutor. Tá bom, porque eu estou precisando, que eu estou muito, muito debilitada, não consegui mais nem andar dentro de casa por causa da coluna, né? Minha coluna é muito inflamada, tenho N problemas na coluna e tem problema de coração, N problemas que eu tenho na vida.
faço tratamento, mas é só paralisa, entendeu? Não cura. E aí Sim. eu já estou com 72 anos, mas ainda quero trabalhar para o Senhor, que eu não consigo mais, assim, só tudo que eu faço é online, né? Com as pessoas. Então, mas eu queria fazer mais. Vai fazer sim, irmã Esther, em nome de Jesus, tá? Vai Pode chamar, levantar sim, para a glória de Deus. que eu vou te Amém, passar o amém, contato da amém. doutora Ângela, tá bom? Deus Tá abençoe. bom, Alessandra. Eu já te disse hoje que eu te amo e preciso de você para ser feliz, viu? Te amo, Alessandra. Obrigada. Amém, obrigada, também te amo, irmã Esther. Obrigada. Eu estou de E cama, viu? Por causa da coluna. Peguei um também oração, tombo e estou com crise de coluna. também oração aqui por você, irmã Esther, depois a gente se fala. Tá Enviei bom, para cima obrigada. do Mister. E mãe Yara, pode abrir o microfoninho, minha irmã? Aí, Bom dia, irmã Alessandra, Deus lhe abençoe, que tenha um dia de bom paz. dia, minha Bom dia, irmã. irmã, pela paz de Deus. Bom dia, Irmã, irmã. mãe, tem uns 2 anos já que eu entrei na reforma alimentar, mas eu já vinha tirando muitas coisas devido à minha idade e o estado de saúde que estava se agravando. E aí eu fui a um cardiologista, porque eu estava com os pés demasiado, todos inchados. O cardiologista, levei as medicações que estava tomando, ele acusou uma medicação, tirou, e eu tenho o plano de saúde. Aí ele disse, Dona, por que você não faz logo os seus exames todos? Que a senhora já está com 73 anos, tem que ter todos esses exames. Eu disse, faço sim, doutor, eu faço. Ele disse, vou pedir todos os exames, a senhora vai fazer todos, e cada exame a senhora leva cada um ao médico do exame. Tá? O ar você não Aí deu, não? fiz todos. Aí fiz todos os exames. E aí, quando fui para o gastro, aí fiz a colonoscopia e a endoscopia digestiva alta. Aí a colonoscopia, graças a Jesus Cristo, não deu nada. E a endoscopia deu a leve gastrite e o H. pylori. E os outros exames que eu fui, o endócrino, graças a Deus, não deu problema de tireoide. Elas estavam muito pequenininhas, muito mínimas, mas mesmo assim eu fui fazer, paguei a biópsia, mas elas estavam tão pequenininhas que não teve como tirar o líquido para visualizar, graças a Deus. E o restante estava tudo, graças a Deus, em paz. E eu já venho lutando uns 2 meses com a H. pylori e o médico. A primeira vez ele passou uma medicação de 14 dias. Essa medicação, depois eu descansei 30 dias, fiz o exame de fezes, né, que está dando também nas fezes, o H. pylori, aí voltei para ele de novo para levar o resultado dos exames. Aí deu positivo de novo. De novo não, pela primeira vez deu positivo que eu fiz o exame pela primeira vez. Aí agora eu disse, não, agora eu vou partir para o natural. A minha filha disse, mas minha mãe tem que tomar a medicação do médico também. Eu digo, tá bom, eu vou tomar, mas eu vou levar mais o natural junto com a do médico. E aí, a minha dieta, irmã, é essa. Eu só como raiz, abóbora, aipim, batata doce. De vez em quando eu como cuscuz assim mesmo, eu coloco aveia na massa. Faço aquela mistura da aveia com a massa do cuscuz. E deixei pão por completo, completo. Eu nem lembro mais que pão existe. E eu venho me sentindo também, irmã, muito fraca, que eu tive uma anemia de baixo grau. Mas já recuperou também. Já recuperou as vitaminas todas, os cálcios todos que eles passaram, eu tomei. E eu comi muito feijão e quiabo. Eu pegava o feijão e botava o quiabo dentro, batia junto. E muitas coisas natural, muitas mesmo eu fazia. Aí fui fazer o exame, ainda não estava no nível normal. Aí a médica passou
o Noripuru mastigável, para eu tomar umas 3 caixas, e aí chegaria ao normal. E aí, irmã, ainda não comecei a tomar a medicação do H. pylori, que deu positivo, mas estou me precavendo. Mas eu acredito que deu mais positivo, irmã, porque não pode tomar leite, né? E aí eu tomava leite desnatado, e aí eu não sabia que não podia tomar leite. E aí eu fiquei pensando em coisas que eu tinha feito e já não estou fazendo mais. Estou trazendo minha alimentação só à base de raiz, fruta e verdura. E no almoço eu coloco as raízes, batata doce, aipim, abóbora, e eu coloco um feijão por cima, assim, ó. E, e, e peito de frango só grelhado no air fry. E para não perder totalmente os nutrientes, aí eu compro o músculo, aí corto ele bem cortadinho, lavo bem com limão, e aí boto na panela de pressão, aí ele chega a ficar todo esmagado, todo molinho. Aí é que eu coloco por cima também das verduras. E aí o que é que a senhora me indica para eu fazer? Eu teria que lhe atender, Yara, para poder te dizer isso, tá? Que eu tenho que entender você, conhecer você, saber tudo sobre sua vida toda, desde a infância, tá? Para poder te responder qual o alimento ideal para você. Porque o alimento ideal, ele é personalizado. Cada pessoa vai ter o seu alimento ideal. Mesmo sendo saudável, mas nem sempre é ideal para você. Por exemplo, as frutas. Quais as frutas ideais para a Yara? Vai ter as frutas ideais só para a Yara, tá? E a alimentação ideal, ela não é permanente, ela é ideal para o que você está vivendo agora. Aí depois vai ser uma outra alimentação que você pode estar renovando, né? O ideal daquele período, porque a gente passa por períodos, a gente passa por fases na nossa vida, cada fase exige uma alimentação ideal, tá? E geralmente o corpo tratado, aquele corpo que é tratado, ele fala para você qual é a alimentação ideal para você, tá? Você sente vontade de comer aquele alimento que é ideal para você, porque isso o corpo tratado, tá? Agora, uma coisa deu para observar aí, né, rapidamente no que você relatou, que a sua alimentação ela está mais à base de carboidrato. Então, isso aí é muito perigoso, tá? Para a sua saúde, muito perigoso. Você teria que acrescentar as sementes, as castanhas, né? O nível de carne tem que ver também como é que está esse nível de proteína, acrescentar um caldo de osso. Todo idoso tem que tomar caldo de osso, até o vegetariano. Eu passo caldo de osso para o vegetariano, porque o caldo de osso não é carne, tá? Não é carne. É o colágeno que as pessoas precisam para poder constituir as proteínas. Então, o caldo de ossos é indicado sim para todos os idosos, tá? Aí tem que aprender a fazer e tomar. A quantidade é só 2 colheres por dia, né? Coloca na comida, porque é um remédio, o caldo de ossos é um remédio para idoso. Então, aí a proporção é essa, né? De 2 a 3 colheres por dia na comida. Pode fazer 2 ou 3 vezes por dia, né? Na alimentação. E aí, Yara, tem também a forma de se alimentar, os horários. Às vezes é o horário que está lhe prejudicando, o horário que você está comendo, tá? Então, é muita coisa, meu amor, que tem que avaliar e aí é um atendimento, tá bom? Não tem como eu dizer aqui a solução para você. Não, não tem como agora, tá? Mas fica essas dicas aí, né, simples que você pode estar já reformulando, aumentando proteína na alimentação, né? Melhorando a nutrição,
e vendo aí esse carboidrato, se não está demais, né? O horário que ele está entrando também, se for horário errado, vai dar ruim, tá? Obrigada, doutora. Deus lhe De abençoe. nada. Bom, então nós vamos encerrar com a dúvida do irmão João, tá? Irmão João de Deus, pode abrir seu microfoninho. E se você ainda tem sua dúvida, você pode também estar perguntando para a doutora no WhatsApp dela. Se você quer marcar uma consulta também, a gente passa o número, se você não pegou lá no nosso grupo, nós vamos estar encaminhando depois novamente também, tá bom? Fique tranquilo, mas precisar, pode chamar no PV, que a gente passa, a irmã Rita também tem, tá com o contato dela já. Irmão João de Deus, pode abrir o microfoninho e falar. Agradecer mais uma vez aí a disponibilidade da irmã. Eu estava em off, estava numa outra atividade, e não sei se já foi feita essa pergunta. A senhora falou no bicarbonato, para fazer a higienização, né, dos alimentos, né? O hipoclorito também seria uma alternativa ou não? Qual a aplicação do hipoclorito? Sim, seria outra alternativa. Pode usar também. Na mesma, assim, em termos de tempo, o mesmo tempo, os mesmos minutos? Mesmo tempo. Ok, muito obrigado. De nada. Eu não sei se procede essa informação que eu já vi, doutora, que o hipoclorito não faz tanto, não tem tanto assim, tanta potência quanto o bicarbonato, que cada um é para determinadas substâncias tóxicas que eles tiram ali. Se fosse ver, a gente precisaria fazer os dois, então, né? O hipoclorito tem uma grande desvantagem que ele deixa sabor e ele muda a cor dos alimentos. Então, é uma desvantagem que ninguém gosta, né? Por isso, o bicarbonato é a primeira opção, é a primeira escolha. Ótimo, obrigada, doutora, mais uma vez. Gostaria de saber se tem algum dos nossos intercessores aqui do PG, que pode abrir a câmera para estar fazendo a oração final. Agradeço mais uma vez a doutora, lembrando que a doutora estará conosco na terça que vem, nosso último encontro com ela. Encerramento. Nosso encerramento, você não pode perder. E quinta-feira, às 21 horas, nos Gibeonitas, a doutora vai iniciar ali, então, a questão sobre a saúde digestiva. Então, se você tem algum problema digestivo aí, já vai separando sua pergunta, viu, Claudinha? Separa aí, porque a doutora vai estar conosco. E aí nós vamos estar limitando 5 perguntinhas também, tá? Para não se estender muito devido ao horário. E semana que vem também, nós teremos aí mais 5 perguntinhas. Vamos estar mandando novamente, irmã Irene, o Instagram da doutora, tá bom? Eu vou chamar a irmã Alice, que é a nossa intercessora aqui do nosso PG, para estar fazendo a oração. Uma oração novamente, por favor, intercessora Alice. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus criador dos céus, da terra, de todo o universo, Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo, nosso guia inseparável, nós te louvamos por essa manhã, Senhor, foi maravilhosa, como sempre o Senhor tem cuidado de nós, envia pessoas para nos auxiliar. Muito obrigada, Senhor, pela vida da nossa irmã, que ela continue sendo essa bênção onde ela andar. Abençoa cada um dos participantes desse PG, cada família, cada problema aqui está nas tuas mãos, que o Senhor resolva cada um de acordo com o teu querer. Nós te louvamos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Alice. Então, como a doutora disse, só falta a gente querer, né, doutora? A gente precisa querer primeiro, né? Irmã de Sandra, a gente esqueceu, né? Obrigada, Sandra. Vamos todos dizer à irmã que amamos ela, né? Pode falar, minha irmã Maria Lúcia. Vamos todos dizendo. Irmã e doutora Ângela. Doutora Ângela, sim. Eu disse que não é, mas é. Amo que você. Deus, nós te amamos. Nós precisamos nós queremos mais Deus. A doutora Ângela faz parte da nossa vida e a nossa irmã. Amém. Obrigada.
Tchau, tchau. Até a próxima. Cadê o bom dia com alegria? Bom dia, que Deus Cheiro, Tchau, bom dia, bom dia. Deus abençoe. Irmão Baldo, abençoe, o Espírito Santo ilumina cada um de vocês. irmã Esther. Eu não vi a irmãzinha hoje, irmã. Esqueci o nome agora. Deixa eu notificar, gente, que não aparece. Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria. E Sandra, cadê a irmã pra cá? Estou ouvindo. Ela já saiu, já saiu. Já saiu? Foi. Ah, menina, não vi hoje. Tchau, gente. Bom dia com alegria, bom dia com alegria. Bom dia, um bom feriado. O Espírito Santo de Deus esteja com nossa família e nossa vida. Amém. Nos Amém. Quinta-feira, se Deus quiser. Amém.